A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, apaixonados pela palavra de Deus. Estamos iniciando mais uma EBD na web. Nesta oportunidade, a lição de número 5 dos jovens. Temos aprendido nesse segundo trimestre de 2022 acerca agora do perigo das tentações. E em cada aula tem sido exemplificado exemplos, experiências de pessoas, personagens bíblicos que passaram por tentações e, à luz das Escrituras, obtiveram sucesso em sua vida espiritual. Nesta lição 5, o tema está no livro de Números, onde temos a passagem de Balaão. E a temática desta lição é justamente Balaão, quando Deus diz não. Eu recomendo aos professores a seguirem a metodologia que é imposta pela lição do professor, aquilo que compõe a escola dominical. A leitura semanal é importante você fazer para que você possa ter um entendimento em sua amplitude do texto que está sendo estudado. A gente observa que há uma divisão que vai da segunda ao sábado, e são expostos textos que vai qualificar a sua compreensão. Então, é importante você seguir a cada diretriz que a lição traz para poder você estar melhor preparado para trazer a aula para o seu devido aluno. O texto principal da lição de hoje está embasado no livro de Números, no capítulo 23 e o versículo 8, que diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Esse é o texto principal, aonde, através dele, estaremos discorrendo durante a lição o aprendizado acerca do perigo da tentação que este homem enfrentou por nome de Balaão. O resumo da lição nos recomenda que devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por eles. Essa lição ela vai ser dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: um homem que ouviu a voz de Deus. O segundo tópico, ele inicia dizendo: insistindo no erro. E o terceiro tópico, quando a ambição vence o discernimento. Qual será a tentação que iremos tratar nesta lição 5? A tentação será ambição. Uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar aquilo que o Senhor disse, tentando agregar ao que ele acredita ser certo, ao que ele acredita ser proveitoso para si próprio. Mas a ambição vai ser justamente uma tentação que, se ela não for embasada, confrontada com a palavra, ela é capaz de fazer-nos ignorar as mais expressas orientações do Senhor. Uma pessoa que não domina, que não controla a ambição, ela chega ao ponto de não mais ouvir a orientação de Deus, de não ouvir o direcionamento de Deus. E é justamente isso que vamos aprender nessa manhã, nesse dia, melhor dizendo, com esse personagem por nome de Balaão. É interessante você iniciar sua aula questionando para os seus alunos quem foi Balaão. Você pode iniciar esse primeiro tópico questionando a eles quem foi Balaão. Um profeta, um vidente? Ele era judeu, ele era moabita, ele era midianita? É interessante você elaborar esse questionamento e fazer seus alunos pensarem, refletirem, porque quando a gente fala de Balaão, logo na nossa mente vem o episódio da jumenta falando com ele. Mas é interessante nós nos atermos aos detalhes de cada personagem, características,
o cenário que ocorre tal situação para a gente ter o melhor aprendizado e entender aquilo que Deus tem para falar conosco. Se você pode fazer uso de um quadro, também é recomendado. Caso não, você pode fazer, seguindo a orientação pedagógica da lição, fazer um quadro digital para que possa ser passado, para que os alunos possam entender a questão dos pontos fortes e os êxitos que Balaão alcançou quando estava ouvindo a voz de Deus. Também aprendemos com as suas fraquezas e os seus erros. O que denotaram as suas fraquezas e os seus erros? Qual a lição de vida que nós aprendemos com a vida deste personagem bíblico? E informações essenciais acerca da sua família, do seu local. Então, o questionamento, quem foi Balaão, é uma boa alternativa para você iniciar a sua aula. O primeiro tópico, ele vai falar para a gente que Balaão foi um homem que ouviu a voz de Deus. Balaão, o seu nome vai ter dois significados. Tem um significado de senhor das pessoas e tem um significado de destruição do povo. Esses são os dois significados do nome Balaão. Balaão, ele foi um profeta midianita, um homem que ouvia a voz de Deus. Tá certo que durante a sua fraqueza e erro, mediante a ambição do seu coração, está compenetrado na riqueza, no dinheiro, no ouro. Ele desenvolveu durante o seu ministério muitas profecias. Era um homem conhecido da sua época, conhecido por abençoar e conhecido por amaldiçoar. Enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ele conseguiu muito êxito no seu caminhar aqui na terra. Porque ele foi um homem que ouvia aquilo que Deus tinha para trazer para o povo. Então, tem uma importância aqui que a gente precisa atentar, que não apenas no meio da tentação a gente necessariamente tem que ouvir a voz de Deus. Para a gente vencer a tentação, a gente tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Se eu apenas ouvir e não obedecer, eu não consigo vencer a tentação. O ouvir a voz de Deus me traz o conhecimento, me traz a sabedoria para eu poder discernir que aquilo vem ou não vem, ou procede ou não procede de Deus. Agora, para eu vencer esta tentação, eu preciso obedecer. Balaão foi um homem que no início do seu ministério, ele obedecia. Mas a gente vai entender, ao ler a sua história narrada aqui no livro dos Números, que durante a trajetória ele se embaraçou, ele se corrompeu. Talvez ele até iniciou bem, mas no meio do seu desenvolvimento ministerial, ele passou a não mais obedecer a Deus. Então é preciso, para eu vencer a tentação, não apenas ter o conhecimento dela, mas obedecer à instrução que a palavra de Deus nos recomenda. A gente vê que em nenhum momento Deus ele vai estar ausente do seu povo. Em nenhum momento Deus vai estar ocupado ao ponto de não poder nos dar uma diretriz, de não poder nos dar uma direção. Jeremias capítulo 33:3 fala que se nós pedirmos clamando ao Senhor, Ele é fiel para nos responder. Coisas ocultas e grandes, a qual nós não sabemos. Precisamos, durante a nossa trajetória, sempre estarmos aptos para ouvir a voz de Deus, para através de ouvir a voz de Deus, temos o conhecimento e o principal, pôr em prática aquilo que estamos recebendo de Deus. Então, para vencermos a tentação, não basta apenas termos o conhecimento de que ela prejudica, de que ela traz consequências ruins, mas eu preciso obedecer, seguir aquilo que Deus tem como ferramenta para eu poder vencer, para eu poder resistir à tentação. Então, no primeiro tópico, o escritor vai nos orientar, nos ensinar que
Balaão, ele foi um homem que ouvia Deus. Ele foi um homem que, diante de um negócio, começou a se embaraçar. Balaão entra na história durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Enquanto Israel acabou de ser liberto do Egito. Israel agora vai peregrinando durante o deserto para alcançar a terra prometida. E neste período acontece a união dos midianitas e moabitas, porque eles observam que o número de israelitas era muito grande. Números capítulo 22, fala-nos no versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Versículo 3. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Qual foi o medo? O que foi que gerou a mobilização para que Moabe fosse consultar e que, a partir daí, entrasse o personagem de Balaão na história? Foi justamente o povo muito numeroso. Os moabitas observam os israelitas acampando-se nas campinas das terras de Moabe. E ele vê um número muito grande. E ele pensa, esses hebreus estão em um número muito avantajado. A gente vai começar a perder território. Eles podem a qualquer momento querer dominar a nossa terra. Então o que é que eles bolam? O que é que Moabe planeja? Ele diz, vou tentar vencê-los pelas forças espirituais. Vou consultar um profeta. E qual era o profeta que já tinha uma fama na sua época? Balaão. Ele era muito conhecido por profetizar bênçãos e principalmente maldições. E por ele ouvir a voz de Deus, ele vai ter as palavras certas, as palavras corretas, e vai haver-se o cumprimento dessas palavras. Então Moabe procura Balaão para que ele pudesse amaldiçoar aquela nação. Porque ele viu o número grandioso dos israelitas, dos hebreus, e ele sente-se ameaçado. E ele vai contratar os serviços de Balaão, justamente para que Balaão trouxesse uma maldição sobre a nação de Israel. O terceiro ponto abordado pelo escritor dessa lição é justamente que Israel não poderia ser amaldiçoado. Israel não poderia ser amaldiçoado porque Deus era, primeiro, a nação escolhida por Deus. E por ser a nação escolhida por Deus, Deus tinha feito um pacto através de Abraão, que seriam benditas todas as nações, todo o povo de Israel. É por isso que no texto principal desta lição, no capítulo 23, no versículo 8, é feito o questionamento: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Não havia prerrogativas para amaldiçoar. Talvez Balaão, por ele ser um profeta da ocasião, mas que começou no meio da sua trajetória a se embaraçar, a não controlar a ambição do seu coração em ter riquezas, em ter ouro e prata. Então ele começou agora meio que se corromper, meio que se desviar daquilo que era a vontade de Deus. Então ele agora começa a talvez não ter o conhecimento de que Israel era o povo escolhido por Deus. Interessante é que ele não contava com a proteção de Deus sobre a nação de Israel. É por isso que ele, quando é abordado por Moabe, ele ainda fala assim: eu vou consultar a Deus para ver o que Deus tem para falar sobre essa sua petição. Mas ele se surpreende, porque diferente de outras situações a qual ele consultava e Deus dava já a resposta e ele
prontamente profetizava nessa questão, Deus diz para ele, eu não posso amaldiçoar o meu povo. Eu não posso amaldiçoar aquilo que eu determinei, que eu escolhi para ser bênção. Balaão não tem aprendido essa lição ainda. Então, o primeiro tópico vai falar sobre quem foi Balaão. É importante, professor, você dedicar tempo para estudar sobre esse personagem. Estudar sua origem, estudar sua família, a sua descendência, para você poder ter uma amplitude no saber acerca dele e compreender o porquê de alguns questionamentos e de algumas atitudes por ele tomada. O segundo tópico, você poderia iniciar a sua lição questionando a seus alunos o que significa ambição. Já que o perigo da tentação que estamos tratando na lição 5 é ambição, o que seria ambição? Eu encontrei diversas definições, mas uma que eu achei muito interessante, do dicionário Rojas, diz que ambição é um forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, anseio veemente de obter sucesso. Olha o que é ambição. É quase que um desejo descontrolado de ter poder, de ter riqueza, de ter honrarias, de ter fama. É quase que uma cobiça baseada em um anseio descontrolado, veemente, com o propósito apenas de obter sucesso. Independente dos caminhos que sejam trilhados, independente dos pensamentos, das ações que devam ser tomadas, mas a ambição, ela vai fazer você cegar tudo aquilo que você talvez tenha como um padrão e agora apenas atentar para aquilo que o seu coração quer. Foi isso que aconteceu com Balaão. Deus dá a primeira resposta para ele de que não iria amaldiçoar aquele povo. Então o tópico 2 começa justamente falando isso, que ele começa insistindo no erro. A gente observa que lá em Números, capítulo 22, versículo 14, Balaão até que ele começa, em um primeiro momento, obedecendo a Deus. Porque ele fala, tendo levantado, 23 e 26. 23 e 26. Ele diz assim, porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Balaque tinha falado com Balaão, dizendo, não amaldiçoarás, nem o abençoarás. Aí Balaão falou, olha, meu compromisso é com o Senhor. Ele começa, parece que obedecendo. Olha, eu vou para onde você quer que eu vá. Vou atender seu convite, você quer que eu vá lá na terra. Mas tem uma coisa, eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. Porque eu já recebi a orientação, como lhe falei, que Deus não vai amaldiçoar o seu povo. Mas há uma insistência, há uma perseverança de Balaque em tentar fazer com que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Então, Balaque, ele chega a oferecer uma oferta muito tentadora para um coração que estava já trilhando caminhos de fragilidade, de ceder aos desejos de poder, de honrarias. O que Balaque faz é apenas aumentar, talvez, aquele sentimento que estava iniciando ainda no coração de Balaão. Então ele faz uma promessa. Números 22, 16, 17. Olha o que ele fala para Balaão. Os quais chegaram a Balaão e lhe disse, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque, versículo 17, grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Olha a proposta de Balaque. Eu te peço, venha mais uma vez, Balaão, venha para cá. Eu tenho muita honraria para lhe dar, eu tenho muito ouro para lhe dar.
Eu quero lhe abençoar, agora eu só quero uma coisa, amaldiçoa aquele povo. Então, ele obedece a Deus, mas o seu coração já estava ambicioso. O segundo ponto do segundo tópico é justamente o fato que dá notoriedade a essa passagem de Balaão. O momento em que o Senhor abriu a boca da jumenta. Deus havia autorizado ele, olha, você vai, mas você vai ser porta-voz da minha vontade, da minha palavra. Quando você chegar lá no meio deles, você não vai fazer o que eles querem que você faça. Você vai, mas a sua boca vai ser instrumento da minha verdade. No meio do caminho, Balaão passa por uma experiência, que é justamente a sua jumenta, que é o que traz muito conhecimento. Sendo que é interessante, professor, você trazer para o seu aluno que Deus ele não usou a jumenta. Deus não usou a jumenta. Deus se utilizou da jumenta. O Espírito do Senhor não se apoderou da jumenta e fez ela falar. O Criador ele tem o poder de todas as coisas. Ele abriu a boca da jumenta e ela falou. É importante você explicar essa diferença para o seu aluno, porque a gente vê em muitos cultos aí, onde essa mensagem é ministrada, a pessoa fala, Deus usou a jumenta. Deus não usou a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta. Deus se utilizou da jumenta. É bem diferente da expressão Deus usar. O Espírito do Senhor ele se apodera de vasos, de pessoas que são templo e morada do Espírito Santo, não de animais. Agora, o Criador ele tem o poder de delegar e efetuar aquilo que é a sua vontade soberana. E naquela oportunidade ele queria ter um encontro com Balaão para poder mostrar que ele estava insistindo em uma coisa que Deus já havia dito a ele que não iria fazer. Deus não iria amaldiçoar o seu povo que ele escolheu como exemplo, como povo do seu agrado para ser exemplo às demais nações. Então ele permite aquela situação e abre a boca da jumenta, porque Deus havia mandado o anjo do Senhor. Agora veja que interessante. Deus havia mandado o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, porque anjo do Senhor nessa passagem está com a vogal A em maiúsculo, representa o próprio Deus. O próprio Deus desceu ali para poder falar com ele e ele estava tão fissurado, tão preso ao sentimento de ambição, de querer galgar riquezas, glórias, honrarias, que ele não viu que Deus estava ali naquele momento. E um animal irracional observou a presença de Deus e por 2 vezes desviou o caminho. E Balaão vê aquela atitude do animal em desviar o caminho e começa a batê-lo. Até que chega a terceira vez que Deus se revela, aí Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o Deus prefigurado no anjo e falando com ele. Então, a insistência que mina a resistência é o terceiro ponto. Observe que Balaque, ele pega Balaão e conduz ele a diversos lugares, na esperança de que Balaão fosse ceder à proposta que ele tinha feito, porque o grande medo de Balaque era justamente de repente perder o território, perder tudo que ele havia conquistado. Então o segundo tópico, ele vai falar sobre a existência do erro de Balaão, que começou obedecendo a Deus, mas mediante a tentação da riqueza, da prata, do ouro, ele começa a querer agora insistir em um caminho a qual Deus não queria que ele percorresse. O terceiro tópico, e que finaliza esta lição de número 5, a gente vai ver aqui, você poderia questionar com seus alunos iniciando quais as consequências de quem desobedece a Deus. Quais as consequências de quem permanece insistindo naquilo que Deus ele não quer. Você pode iniciar o terceiro tópico dessa lição fazendo esse questionamento. Qual foi o fim de Balaão? A gente, no primeiro tópico que fala sobre Balaão ouvindo a Deus, a gente tem o início. No segundo tópico, a gente tem o desenvolvimento
do seu coração que estava agora corrompido com ambição. Balaão começou bem, ouvindo a Deus, mas termina de uma forma trágica. Então, o terceiro tópico vai tratar acerca da ambição vencendo o discernimento. A ambição tomou conta do seu coração ao ponto de ele não mais obedecer à voz de Deus. Primeiro ponto, fala que mudar de lugar não muda o que Deus disse. Balaque chamou por 3 vezes Balaão, pensando, vou levar ele para lugares estratégicos para ver se ele muda a profecia, para ver se ele amaldiçoa o povo, para ver se nessa mudança eu preparo um banquete diferente, tento agradá-lo, preparo todo um cerimonial para ele, quem sabe, embebedado, profetiza a maldição. Mas Balaque não entendia que ali era o povo de Deus e que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Quando Deus permite que Balaão vá seguindo e visite o território de Moabe, Deus tinha tudo no controle. Deus não ficou, eita, vou deixar Balaão seguir lá para, quem sabe, será que ele vai mudar a profecia? Será que ele vai amaldiçoar Deus? Não, Deus tem tudo no controle. Então, mudar de lugar não muda o que Deus disse. Balaque leva Balaão para Kiriat-Uzote, leva ele para Pisga e leva ele para Peor. E o interessante é que, nesses 3 lugares, Deus brada na boca de Balaão. Veja lá, em Kiriat-Uzote, Números 23, 8, Deus fala na boca dele dizendo, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Que é o texto áureo da lição 5. Quando Balaque conduz ele para Pisga, Números 23, 19, Deus toma a boca de Balaão e fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria. Olha aí, um texto que a gente ouve muito em ministrações, número 23, 19. E o terceiro local que ele manda é Peor. Aí Deus toma mais uma vez a boca de Balaão e fala, que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, ó Israel. Veja que Balaão é deslocado para lugares estratégicos a convite de Balaque. Mas ele tinha a convicção daquilo que Deus tinha para falar. Ele já sabia o que Deus tinha para falar, mas ele se suborniza ainda a atender ao pedido de Balaque, pensando que Deus talvez pudesse mudar a mensagem. Mas a mensagem de Deus de justiça, a mensagem de Deus de santificação, a mensagem de Deus de proteção vai ser uma em qualquer lugar. Para Deus não existe diferenças. Para Deus a sua verdade é absoluta. Então há uma insistência no erro. O segundo ponto fala que quando Balaque leva Balaão para Kiriat-Uzote, número 23, 5 fala que o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Em Pisga, número 23, 16, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. E em Peor veio sobre ele o Espírito de Deus. Atente, com todas essas intervenções de Deus na vida de Balaão, ele ainda persiste querendo errar. Ele não tinha desistido ainda da recompensa que havia sido prometida a ele. E é por isso que, em meio a todas essas intervenções, ao ponto de Deus ordenar para que a jumenta falasse, Deus ordenar para que ela falasse, para repreender a ele ainda em meio a tanta insistência, ele não queria saber qual era a vontade de Deus. O que ele queria era usufruir daquilo que o seu coração estava cheio de ambição, daquilo que o seu coração estava cheio de conquistar, de ter honrarias. Então, querido professor, aqui encerramos esta lição. E eu recomendo a você, através de cada tópico
que a gente aprendeu neste dia. Você procurar estudar sobre Balaão, a sua história, procurar saber o significado de ambição e definir e falar para os seus alunos qual foi o seu final. O final de Balaão foi vergonha, morte. Balaão é citado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 a 16, em Judas, versículo 10 e 11, em Apocalipse, Balaão virou um exemplo de um falso profeta. A Bíblia no Novo Testamento vai utilizar de Balaão como um exemplo de alguém que foi porta-voz de mentiras. Então, olha o fim deste homem. E a gente vai ver a sua morte relatada em Números 31, 8 e em Josué 13, 22. Onde, através da sua insistência, ele ainda bola um plano para que um jovem de Moabe levasse algumas mulheres moabitas para que viesse a misturar além da idolatria que ele estava apregoando, houve a questão da libertinagem sexual para se haver a mistura, e Deus ordena a Moisés para excluir aquele povo, e matam 5 príncipes moabitas e midianitas, e ainda a morte de Balaão. Ou seja, a gente inicia a lição com o homem que ouvia a voz de Deus, e agora encerra a lição com o homem que ouvia, mas não obedecia. E o seu final foi a morte. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Aplique esta metodologia e com certeza o seu aluno terá o conhecimento de como vencer a ambição, que a ambição, sem o respaldo bíblico, ela gera a morte espiritual. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.